Olá, gente. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Eu sou o presidente do Sinapro, que é o Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de São Paulo. Sou também vice-presidente da FENAPRO, que é a Federação Nacional das Agências de Propaganda, e vice-presidente do SEMP, que é o nosso Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário, que alguns de vocês devem conhecer bem, um ou outro. E esse convite que fizemos há um ano são palestras que o Sinapro São Paulo promove para o debate do nosso mercado publicitário. Em parceria com a FENAPRO, que nos ajudou, que estão aqui todos os Sinapros. A FENAPRO reúne todos os Sinapros do Brasil inteiro, então algumas pessoas daqui, os colegas que estão aqui, são de fora do estado de São Paulo, então ele não é exclusivo. O Marcão, fecha os microfones, por favor. Todos os Sinapros estão aqui, então alguns nossos amigos e amigas que estão aqui são de outros estados e também do estado de São Paulo. E diria dizer para vocês que o Sinapro, né, a gente está fazendo um trabalho, aqui tem alguns diretores do Sinapro que contribuem bastante com o nosso Sinapro. Nós temos representantes no estado inteiro, então nós temos aí vários diretores representantes das regiões do estado de São Paulo, que contribuem bastante. E vou dizer para vocês que a importância do Sinapro, que agora com o vencimento, né, da contribuição sindical / empresarial, que vocês devem estar recebendo, as suas agências devem estar recebendo esse pagamento, para se fazer o pagamento, da importância do Sinapro no contexto do mercado publicitário, que nos ajuda enormemente. Primeiro, pela Convenção Coletiva de Trabalho, que nos dá uma segurança jurídica, porque lá tem na Convenção Coletiva de Trabalho várias questões que hoje está posta no nosso negócio. Seja funcionário, ou seja gestor, ou seja sócio, nós temos um grande problema, que é o que está discutindo, né? Ainda é informação sobre o novo trabalho, né? Sobre remoto, ponto remoto, trabalho remoto, como que eu faço híbrido, como que eu faço trabalho home office, como que eu faço trabalho presencial hoje, e tudo isso é uma questão que nós estamos discutindo para colocar na Convenção Coletiva de Trabalho. E para vocês terem direito à Convenção Coletiva de Trabalho, seja você funcionário, seja você sócio de empresa ou gestor da empresa, você precisa estar quite com o sindicato, seja o Sinapro do patronal ou seja do sindicato dos publicitários. Então, faço um apelo para vocês, a sensibilidade, para vocês continuarem contribuindo com o Sinapro. Logicamente que, além de tudo isso, há palestras e o desenvolvimento que nós fazemos, os nossos advocacy sobre todos os temas, que são muitos, sobre a publicidade, tanto no âmbito municipal, estadual e federal. Nós contribuímos também, o Sinapro São Paulo contribui com a FENAPRO, que a FENAPRO, por sua vez, tem uma atuação muito boa em Brasília, das questões que afetam o nosso negócio. Nós participamos também, eu sou diretor da Confederação Nacional da Comunicação, para acompanhar tudo que se trata da comunicação no Brasil. E estamos fazendo um trabalho que agora o novo governo, de aproximação e tudo mais. Então, gostaria de sensibilizar para a gente continuar contribuindo aí e participando, porque não é só a parte financeira, que é importante, vocês sabem disso, que para sustentabilidade do Sinap necessitamos de pagamento, mas não é só isso. É contar com a participação de vocês, não só nesses fóruns de debate, de seminário, mas também nos grupos de trabalho que a gente desenvolve, que está lá, e qualquer dúvida vocês falam com a Lourdes. Bom, posto isso, gostaria de só umas regrazinhas que a gente
para fazer o debate aqui, como nós estamos nos dois sistemas, aqui no Zoom, e para vocês que estão no YouTube, vendo pelo YouTube, nós temos no YouTube o chat, então tem uma pessoa que vai ver todas as perguntas e tudo mais, e aqui no Zoom também temos o chat, então para as perguntas, e se porventura quiserem falar sobre a pergunta, ou não redigir a pergunta e falar, mãozinha, vocês sabem que a Cláudia vai pôr em ordem de mãozinha, de primeiro, segundo, terceiro, ela vai coordenar isso, e a gente vai abrir espaço no final, porque como a exposição ela vai se amarrando uma coisa com a outra, então uma pergunta no meio do caminho pode ser que tenhamos a resposta no próximo. Assim. Então, o Joaquim decidiu, que eu acho que é interessante, porque como a palestra é sobre um assunto, ele queria dissertar sobre esse assunto do começo, meio e fim, vocês vão anotando, e no final a gente abre para as perguntas. Eu vou primeiro agradecer o Anderson Rabachini e apresentá-lo para vocês, e agradeço já de antemão, essa é a segunda, a terceira, ou a quarta, né? Você já é de casa, né? Eu que agradeço. Anderson Rabachini é expert em financeiro, né? Ele é sócio fundador da MGR, Inteligência Financeira e Consultor Financeiro, parceiro do Sinap São Paulo, estamos aí fazendo um trabalho constante. Atuou por 15 anos como executivo financeiro nos 3 principais grupos globais de publicidade e comunicação, que é a WPP, a IPG e a Publicis. Especialista pesquisador do segmento, desenvolveu o método Fórmula do Lucro, com o objetivo de ajudar as agências e empresas a crescerem de forma sustentável, que acho que é o grande... e com lucro. Em um ambiente cada vez mais concorrido, transformador e que luta contra a subversão do segmento. Esse é o nosso Rabachini. E Rabachini, desculpa, eu ia te passar a palavra agora, mas eu lembrei de um negócio, que é o seguinte, só queria informar de que a gente executa várias palestras, seminários e tal. Então, só para lembrá-los que nós temos uma parceria com a APP de Ribeirão Preto, com o apoio institucional da FENAPRO também. Nós vamos fazer lá um workshop Os Eleitos, nível 3, porque vocês sabem que a Lei 14.332 vai voltar agora em abril, junto com a 12.232, isso tem levado a gente a uma discussão muito grande, então nós vamos fazer um workshop, eu vou estar presente, vou lá presencialmente, vou ser um dos palestrantes lá, junto com o Roberto Tourinho, que é o nosso vice-presidente aqui do Sinap, e eu e eles vamos estar lá junto com o Dr. Paulo Gomes, falando sobre esse assunto. O evento será híbrido e gratuito. O Gustavo Castro, que é o diretor do Sinap, que também é diretor da APP, ele vai estar presente também, que eu acho que é super interessante, principalmente para quem trata de conta pública. Eu acho que é um público de conta pública exclusivamente, não é exclusivamente, mas é prioritariamente dedicado ao poder público. Nós temos um grupo de trabalho de gestão financeira do Sinap São Paulo, esse grupo de trabalho está com a lei do PERSE, que é o benefício fiscal para as empresas do setor de eventos, que o doutor Antônio Souza, que é o nosso consultor jurídico tributário do Sinap, vai fazer no dia 9/3/2023, das 15 às 16h30. A palestra a palestra será somente online e gratuita. Está bem? Então, são esses 2 próximos eventos, mas nós temos mais eventos, mais calendário, e aí vocês sabem que entrando no site ou mandando um e-mail para o atendimento @sinaprosp.org.br, a gente tem aí as informações para vocês. Obrigado, agradeço. Anquine, com você agora. Opa, eu só tenho a agradecer pela oportunidade, ao Dudu, a toda a diretoria do sindicato, do Sinapro, especialmente de São Paulo, mas estende-se a todos, né, que ajudam nessa rede. Também agradecendo à FENAPRO,
e quem pôde divulgar o evento, que é onde esses eventos nos deixam mais fortes, né? A gente vai criando essa comunicação, essa aproximação, esse debate, essas conversas, esses alinhamentos do mercado, e aí a gente vai se fortalecendo, né? Muito bom essa aproximação, porque existe uma troca, né? Todo mundo cresce com ela, né? Eu cresço aqui com vocês, no final vou responder perguntas, vou ver outras visões, né? De conhecimentos, então isso só tem nos agregar. Juntos vamos crescendo, vamos se desenvolvendo, né? Gostaria também um agradecimento especial à Lourdes e à equipe dela, que tem nos dado todo o apoio e suporte para que isso aconteça junto com a diretoria. Muito obrigado a todos. E, então, vamos começar a apresentação. Vou começar a compartilhar aqui. Vocês estão vendo? Sim. Estão todos vendo? Sim. Opa, bacana. Então, eu peço que, como o Dudu falou, né, no final, quem tiver dúvida pode anotar e a gente cria um workshop bacana aqui, divertido, para a gente trocar informações. Por quê? Porque a visão que eu vou trazer aqui para vocês, ela é de um CFO que vem do mundo das multinacionais, dos grupos da multinacionais, e eu aplico, né, nos meus cursos, na minha assessoria, levando esse conhecimento para as multinacionais. Então, é um pouco diferente, queria que vocês recebessem elas de coração aberto, porque é uma visão bacana e que, somado às particularidades de cada agência, está dando bastante certo, né? Então, aqui temos o logo, né, do FINAPRO, dos FINAPROS e da FENAPRO como agradecimento. Temos a agenda da nossa apresentação, então vamos falar quem somos, apresentação e método, cursos e ferramentas, na sua ordem. Quem somos? Rapidamente, o Dudu comentou sobre a MGR, então a MGR nasceu em 2016, com o objetivo de levar soluções financeiras para as agências nacionais, agências nacionais que são as de publicidade, as de comunicação, live marketing, digital e tecnologia, que faz parte de uma está próxima do outro, então esses conceitos, essas exposições compartilhado com todas, servem para todas, né? Então, nosso objetivo é que você tenha e conquiste os melhores resultados. Método focado principalmente para o aumento do lucro e com o aperfeiçoamento das etapas. Somos seu parceiro para o sucesso, prestando serviço de inteligência financeira com experiência, alta qualidade, confiabilidade e inovação. Bom, passando um pouquinho sobre a minha experiência, mas o Dudu já fez uma introdução, então eu vou passar rápido. Estou há 6 anos com a MGR, tenho a experiência de passando por planejamento financeiro, passando por organização de back-office, fusões, aquisições, planejamento tributário, auditorias, tesourarias, IRH, e circulando sobre os segmentos dentro desses grupos, que foi falado, né, PP, IPG e Publicis, eu passei por agências que tinham perfis diferentes, né? Por exemplo, a Thomson era uma agência tradicional, Rádio, Televisão e Revista, que virou 360. A segunda, que foi a Cubo, que depois vendemos para a IPG, era uma agência digital e também de tecnologia. A Publicis, que na época que era a Spali, que foi depois incorporada a Publicis, era uma agência de marketing digital, uma agência de guerrilha, voltada para as redes sociais e assessoria de imprensa também. Então, tem essas particularidades.
E durante essa jornada, né, então, passando por esses grupos, chegando até a MGR, fizemos já cursos, palestras, participando de podcast, redes sociais e eventos como o Opcom em 2020. Quem quiser conhecer um pouco sobre o meu trabalho, também pode ver os comentários, o que falam sobre nós no LinkedIn, né? Então, tem amigos, tem alunos, tem clientes, tem chefes, e que vão, parceiros, que vão comentando sobre a ajuda e proporcionamos com o nosso método de simplificar o financeiro para o nosso segmento. Somos parceiros, né, do Sinapro, São Paulo, isso já vai fazer mais de 3 anos, né, juntos somos mais fortes, somos mais lucro, somos uma empresa de solução financeira, inteligente, mais de 20 anos de experiência, mais de 50 projetos já realizados, 89% dos projetos concluídos com um objetivo, com alcançar, que atingimos a nossa meta, né? Então, tem o meu site, tem o Instagram também. Bom, começando com a palestra, voltando um pouquinho, né? Um spoiler, né? Vai ter logo mais, vou lançar o meu site, isso vai ser divulgado. Palestra, né? Vamos começar o que interessa. O que a gente veio hoje compartilhar com informações de planejamento para vocês. Então, a gente vai falar sobre planejamento, principalmente esse ano, que já estamos em fevereiro, mas é um ano que se inicia, e como imprimir assim uma alta performance num planejamento, com as técnicas usadas pelas agências dentro dos grupos. E aqui tem uma visão, né? A visão de um CFO, né? Orçamento para quê? Por que fazer um orçamento, né? Por que uma alta performance, né? Por que eu me preocupar com isso? Porque vai dar um pouquinho de trabalho, né? Mas por que a necessidade? Então, eu vou passar para vocês essa visão, né? Então, essa visão de um CFO, agências dos grupos versus planejamento financeiro. Por exemplo, as agências já estão com o seu budget, seu planejamento feito para 2023. E quando elas fizeram? Em setembro. Então, elas já estão com 4, 5 meses atrás, já com o planejamento do todo o ano feito. Ali já foram tomadas decisões, ela já se planejou, talvez se mudar alguma coisa drasticamente, vai fazer uma revisão. E o interessante é que um grupo desse que eu passei, ele imprime o nome desse budget tão importante que é o começo do ano como um commitment, é um compromisso. É algo sagrado, é algo que você vai ser recordado, vai ser relembrado dele, né? Você vai acompanhar ele para você estar entregando, porque é um compromisso seu com o grupo. Os grupos têm ações na bolsa, então é algo muito sério. Se você coloca ali alguns números, é visto como algo que realmente foi escrito ali na pedra e você tem que cumprir. E aí temos, no meio do caminho, durante o ano, para ratificar esse orçamento, a gente tem as revisões, né, dos orçamentos, que são os reforecast. Então, em março temos a revisão, junho também temos, em setembro também temos. Então, é um processo, é uma ferramenta muito usada dentro do grupo, a mais usada. E, em períodos de crise, ela é fundamental porque nas próximas informações eu vou mostrar para vocês, porque ela tem um roteiro para seguir, então, quando entra nessas inovações, você tem que respeitar aqueles roteiros, é onde vai blindando um pouco o planejamento da empresa. Então, quando é crise, vira mensal. Não é uma coisa muito grande, vira mensal e a gente tem que justificar isso. Então, como eu falei, é uma coisa muito valiosa, né, um compromisso sagrado, né, e o CFO e o CEO sempre serão cobrados por ele até o término do ano. Mesmo que tenha uma revisão, a gente vai ser lembrado, opa, ó, toma cuidado, você prometeu isso, você não pode sair muito fora disso. Se sair, tem que explicar. E vamos aqui mostrando alguns itens, algumas itens de particularidade. Então, tem uma ferramenta de gestão mais usada, é a que mais estrategicamente usada, né? O fechamento existe
mas o fechamento está condicionado a sempre ter um comparativo com o orçamento. Então, o orçamento se torna mais mandatário, mais importante, porque o fechamento ele vem só para ratificar o que está acontecendo. Tudo é planejamento, né? A gente tem a impressão e a gente meio que, o tanto que trabalha com planejamento dentro dos grupos, que a gente fala que é 70% planejamento, 30% execução. Isso é muito interessante, porque uma vez eu estava com um dono de uma agência, e aí no meio do ano, ele falou assim: Anderson, tudo que eu tinha que fazer, eu já fiz. A gente planejou, e eu já fiz, já estou ajudando a minha equipe, o que eu faço agora? Eu falei: agora é correr para que ajude a sua equipe inteira, a agência inteira, você tem que ajudar a sua agência inteira a bater a meta. Ele: opa, então deixa comigo, que eu vou fazer isso acontecer. Então, tem pessoas dentro de agência que elas são rápidas. Se você dá uma meta para elas, elas executam no meio do caminho, elas executam muito rápida. Então, onde, se todo mundo tem ali consciência do planejamento, um se ajuda para que o outro cumpra a sua meta e tudo fica bem, a empresa cumpra a meta como um todo. E as informações que eu vou passando para vocês aqui, eu acho interessante vocês fazerem uma reflexão, no sentido de analogia com a agência, com o business de vocês. Se eu estou fazendo esse exercício, se esse exercício serviria para mim, para o negócio, se eu estou tomando as decisões no momento certo, se eu estou usufruindo desse benefício, se eu estou se eu posso me aproveitar disso, ou se no passado eu deveria ter feito isso. Tudo é pensado anualmente, né? É uma visão ampla, tudo é analisado. Aqui eu sempre falo que, por exemplo, quando alguém levanta uma despesa, opa, vamos ter uma despesa de R$ 1.000, não é R$ 1.000, é R$ 12.000. Então, isso vai comprometer o nosso orçamento. Isso está no orçamento? Se eu tenho uma despesa de R$ 100 a mais por mês, que eu orcei errado, é R$ 1.500, R$ 1.200 por mês, por ano, né? Então, a gente precisa analisar isso, porque todo o impacto é analisado. Se é 2.000 a mais, por algum motivo, é 24 a menos no nosso lucro, anualizado. Então, todo o impacto é analisado. Eu dei exemplos pequenos, imagina um exemplo grande, né, de uma agência muito maior, que tem uma despesa maior, ou que sem querer deixou de orçar, ou que apareceu uma despesa do nada, né? Então, tem que ter um cuidado por isso. Profissional, né? Na área financeira e das outras áreas que ajudam a área financeira, é bom sempre ter um profissional que tenha um pouco essa visão de planejamento. As agências ajudar o financeiro a se a se profissionalizar nesse ponto, a se capacitar nesse processo, ou pegar pessoas do mercado que saibam fazer isso, que vai dar uma dinâmica melhor no mercado, para a agência, né? E para o mercado como um todo. Onde a maioria das decisões são tomadas. As decisões mais difíceis são tomadas nesse momento. Por quê? Porque tem um racional. Se a gente está com resultado ruim o ano passado, em algum período tivemos um resultado ruim, algum pedaço da empresa está com algum probleminha, quando a gente vai fazer o processo analisado, vai orçar cada pedaço da empresa, cada movimento, a gente racionaliza e começa a querer arrumar, a querer melhorar. Então, é onde as decisões são mudadas. E, consequentemente, a mudança de padrão da empresa também é mudada. Então, os donos, os sócios, o planejamento financeiro é feito, e aí é onde acontecem as mudanças, porque ninguém faz um orçamento que não seja para resolver, para que seja progresso, para que seja melhor, ou para proteção, né? Então, tem um racional ali por trás.
E aqui no grupo, o que acontece? Quando temos um momento assim de planejamento e a gente tem uma meta para bater, algo para cumprir, para ser melhor do que o ano passado, a gente pode pedir ajuda. É pedido ajuda, é criado um outro plano, é negociado esse outro plano, somado-se forças, é reinventado um pouco a empresa, no sentido de buscar sinergia, buscar força para buscar isso. Né? As agências nacionais é buscado um consultor, é buscado uma força de sinergia para que aconteça a meta da melhor forma possível. E tem um plano de ação, né? Sempre um orçamento tem um plano de ação. Plano de ação qualitativo e quantitativo. Não é só números. Tem que fundamentar esses números. Tem que ter uma lógica escrita por trás e temos ferramentas para justificar essa lógica escrita, esse conhecimento que fundamenta os números. Os números podem aceitar qualquer coisa, mas junto com a parte analítica não fica tão... fica mais preciso, fica mais assertivo. E tem que ser estratégico. Né? Tinha orçamento que eu fazia que, às vezes, tinha 10 versões, né? Porque a situação estava ruim. Às vezes, a gente está em situação ruim. Né? Às vezes, a empresa ela precisa estar preparada para o pior, mas também na expectativa do melhor. Então, a gente tem que criar alguns cenários que vai compilando tudo aquilo dali para que a gente aproveite o melhor. Né? Se vir o pior, a gente está preparado, mas se vir o melhor, que a gente surfa, que a gente possa surfar essa onda boa. Né? Então, e a gente tem que estar preparado também para justificar, ó, escolhi esse cenário, não aquele, porque isso é feito junto com o CEO, né? Isso é apresentado nos grupos, e isso pode ser apresentado entre os sócios, entre o conselho, para buscar o melhor caminho. E é estratégico, só não é estratégico quando é criado cenários. Né? Então, não é só fazer um orçamento, tem que buscar um lucro, tem que se desafiar. Né? Então, uma ferramenta adequada, uma ferramenta estruturada, isso alavanca muito o negócio, ajuda muito para que o negócio aconteça. Indicadores de performance. Tem que ter alguns indicadores de performance para você ir medindo ali, para ver se o seu orçamento está tornando a empresa mais eficiente ou se, de repente, está indo para um lugar que não deve, e ali é um balizador. E o processo de benchmark é o que consolida isso. Que se você está no caminho certo, se você está cobrando certo, se você está gastando certo, se você está com uma equipe bacana, então fazer um benchmark é importante. O histórico dos anos anteriores é você estar olhando o passado e ver o que deu certo, o que deu errado. Tem clientes meus e tem agências que, por exemplo, no primeiro trimestre do ano é muito ruim. Então, a gente tem um plano de ação para que passa por esse trimestre da melhor forma, sem gastar muito, sem dar prejuízo, dando folga para as pessoas, porque a receita é menor, e depois começa, a partir de abril, um lucro, começa a ter mais gastos. Tá? Então, não começar o ano, tem momento, cada agência tem o seu momento, então a gente precisa ter isso como noção. E aqui, continuando com a visão, então, a visão é que do CFO, como é determinante fazer um planejamento financeiro, né, estratégico. Por exemplo, a agência dos grupos, né? 100% do mundo inteiro fazem planejamento financeiro. 100%. E dentro dessas regras, dentro de uma metodologia, dentro de uma prestação de conta, de você se desafiar um pouquinho para melhorar. Né? Então, temos ali uma meta a cumprir. E que isso é bom, porque ajuda a todos. Né? Então, a ferramenta mais importante que existe. E nas agências nacionais? Somente 10% usam. E olha lá, pode ser que tenha que menos, tá? Ferramenta pouco usada. É uma ferramenta que não é muito difundida, que poderia ser mais usada justamente para ter uma direção, para ter um norte para onde vamos chegar. Né? Então, temos o Brasil, principalmente, que eu converso com muitas agências no Brasil, tenho amigos
e pouco é usado. Por quê? Porque por vários motivos, né? Até o Dudu, se o Dudu quiser, é um cara expert também nessa parte, se quiser falar, acrescentar alguma coisa, fica à vontade, Dudu. Eu sei que você é um cara bom também de falar sobre a cultura de planejamento, tá? Tá bom, McKenna, obrigado. Opa, Assim, vamos seguindo. obrigado. E ferramenta pouco usada, então não é o recomendado. O importante é fazer um planejamento. Nunca vamos fazer um planejamento ruim, tá? Então, aos poucos eu vou apresentando para vocês a lógica de como, por que não fazemos um planejamento ruim. O planejamento, ele nos ajuda a racionalizar o negócio. E começando pela parte qualitativa, né? Então, a gente vai fazer um autoconhecimento um pouco da empresa de forma bem rápida aqui, de conhecimento para vocês, né? Que é, por exemplo, é uma análise SWOT importante, universal, chamado de FOFA no Brasil, né? FOFA análise, mas em inglês análise SWOT, onde temos É, as nossas forças. Uhum. né, deixa eu interromper, Dudu. Opa, Isso, e vou dizer para você, em português é fofa, ó, que legal, né? é, SWOT, é, lá em coisa. Em espanhol é foda. jura? É, Mas é porque é isso mesmo, foda, porque que é a tradução. quem inventou assim, quem inventou isso já faz muitos anos e até hoje é muito usada, porque ela dá uma clareza muito boa para o negócio. Então, por exemplo, as forças, bons serviços e produtos, equipe comprometida, clientes conhecidos, e isso é meio que clássico dentro das agências, né? As agências nacionais, elas atendem melhor o cliente, elas são inovadoras, elas têm bons produtos, elas têm serviço, que é uma equipe comprometida, tal, tem clientes bons, né? Mas ela tem as suas fraquezas, por outro lado, né? Isso é tudo, essa parte de cima são os pontos internos, né? Então, ela tem os pontos fortes internos e os outros e as fraquezas também internas, que são equipe enfada, e clientes com prejuízo, lucro baixo e sem capital de giro, né? Dívidas, algumas com dívida, algumas não, né? Então, esses são os pontos que tem, por um lado, as forças e as fraquezas do outro. Então, temos a oportunidade, né? As oportunidades, né? O fator externo, né? Inovação, tem o que está acontecendo no mercado, ferramenta para a gente executar o nosso trabalho, ferramenta para otimizar o nosso trabalho. Então, são um novo modelo de negócio que, às vezes, que a agência nacional cria, né, para atender melhor o cliente, faz investimentos de novos produtos inovadores. Então, essas oportunidades. Aí tem as ameaças. As ameaças tem mais concorrências, né? Cliente atual deseja baixar o preço, então tem aquela subversão do mercado, que o cliente só fica se baixar o preço, isso não é legal. Difícil contratação de bons colaboradores, então a gente aqui temos que fazer a consciência, né? A gente tem que encarar a consciência, não é fácil, o mercado é desafiador, o segmento é um pouco desafiador, mas quando a gente encara de frente, a gente consegue buscar algumas soluções, né? Então, a consciência transforma a realidade, né? A gente tendo consciência, a gente consegue agir, né? E, então, aqui, fazendo um link, né, para buscar soluções, né? Então, a gente tem a consciência, né, do qualitativo, vamos imaginar que a gente já olhou o resultado de 2022, não foi aquilo que a gente queria, a gente quer melhorar esse ano, então, olhando isso, e olhando o princípio de Pareto, né, que ação que eu posso fazer, porque eu estou num momento delicado, não posso fazer muito, mas o que eu posso fazer que vai ser 20% do meu esforço, que vai dar 80% de resultado para o negócio? O que eu posso fazer que vai me ajudar, né?
olhando tudo isso ali, né? O que vai ser em cascata de solução também. Então, a gente tem que criar um plano de ação, né? Então, racionalizando estrategicamente, eu vou criar um foco no... se eu arrumar a mão de obra direta versus a minha receita, adaptando minha mão de obra versus a minha receita, entendendo todos os meus desafios, eu talvez vou melhorar, vou buscar ali uma possível solução e vai ser em cascata, né? Então, foco no controle e eficiência da mão de obra, mais terceiros versus receita por cliente, vender toda a minha mão de obra, isso é importante, direta, análise do processo do início ao fim. Então, o que está errando, o que a gente está distorcendo ali, o que tem de oportunidade. Então, a gente ali consegue ver ali muitas opções, né? E com isso, a gente vamos chegando em algumas soluções, né? Então, a gente escolheu aquilo dali como problema maior da empresa e a gente vai buscando algumas soluções. Então, as soluções aqui alinhamento da equipe conforme contratação versus paga, né, que é a mesma contratação, mesmo está sendo paga, versus execução versus entregue, né? Teoricamente deve ser, né? A contratada versus a paga devia ser a mesma, mas muitas vezes distorce no meio do caminho, por vários motivos. Nas reuniões anteriores, perdão, na apresentação anterior, eu foquei muito em mão de obra direta. Tem até a apresentação que foi gravada, que está no YouTube, tem curso sobre isso, tem informações lá valiosas, tem apresentação e tem muitas informações que aprofundamos sobre esse tema, tá? Então, por quê? Porque é o principal problema dentro das agências, é o alinhamento entre contratada versus entrega, versus execução, versus o que tem que entregar para o cliente. Então, tem muito descasamento ali, a gente tem que equilibrar isso. Assim, cutucando ali o problema na ferida, com essas soluções, né, a gente pelo menos tem que orçar que vai tentar resolver isso, a gente tem que orçar que vai resolver isso de alguma forma, mesmo que a gente não tenha a solução de tudo, mas a gente tem que orçar que a gente vai ter uma melhora nesse ponto, né? Não aceitar mais participar de concorrência nenhuma para não piorar a situação de qualquer concorrência, né, na verdade, né? A gente vamos participar de concorrência. Mas tem que ter agências que não participam mais de concorrência com mais de 5 candidatos, cinco agências concorrendo, né? Se ela não tem uma chance ali, se ela percebe que, dividindo a probabilidade ali, ela só tem 20% de chance para ganhar. Então, se é 20% ou 15%, ela já não entra mais. Então, e às vezes o cliente está diminuindo muito o preço, está focando só em preço. Então, vale a pena entrar em toda a concorrência para depois aumentar mais o meu problema interno, né, de descasamento, de muita mão de obra versus a minha receita, e aí eu começo a ter prejuízo. E saber que isso é um processo e um progresso, né? A gente vai vencendo isso a cada evento, né? E qual é o reflexo disso, né? Qual é o reflexo disso? Crescimento do lucro, quando a gente melhora ali a nossa eficiência versus a minha receita, vou crescendo, vou tendo mais lucro, criação de capital de giro, automaticamente já vira caixa. Então, estou olhando na raiz do problema e estou olhando antes de virar caixa, né? Então, a gente está olhando a competência lá no começo, lá na origem de tudo, né? No reflexo do que está acontecendo no mês, não posterior, né? Início do pagamento, né? Opa, deixa eu ver aqui, está falhando aqui. Então, no início aí começa o início de pagamento de dívidas, começa a pagar dívidas, maior capacidade de investimento, então, não cair em armadilhas. Então, eu começo a resolver em cascata os problemas da empresa, quando eu foco no principal. Mas isso tem uma questão de reflexão. Estou trazendo um problema clássico, mas tem agências que têm outras particularidades, né? Uma unidade com problema,
ou um cliente específico. Então, aqui é uma questão clássica que a gente precisa cuidar, mas vale a pena a reflexão, vale a pena o cuidado. E agora a gente vai para o nosso DRE, né? O nosso DRE, que é mostrando como fazer o processamento em relação a números, né? Então, a gente está aqui olhando a receita, a principal linha do planejamento, que vai ditar a regra, vai ditar a força desse ano, é a principal linha, que é a receita. Ela que dita o ritmo do ano, né? Então, a gente tem que medir isso da melhor forma, e tem que ter técnica para isso. Os grupos têm técnica para fazer isso, né? Então, como que os grupos fazem essa técnica, né? Então, reforçando aqui a receita, né? A receita, eu estou olhando, estou trazendo para vocês aqui um conceito analisado para vocês terem uma visão mais fácil de entendimento. Eu sei que o orçamento é feito mensalmente, mas aqui, para o melhor entendimento, eu estou fazendo ele anualizado, tá bom? Um pouquinho de água. Então, olhando a receita anualmente. Então, são números fictícios, tá? Mas que traz um conceito para nós. Como orçar nossa receita e ter uma técnica em relação a isso? Bom, aqui eu trago para vocês a receita, como orçamos, né? Temos o cliente, olhamos a receita de 2022, ano passado, vamos olhar a receita de 2023, e ali a gente orça, né? A gente coloca aqui 100 mil que foi para o cliente XYZ, eu estou orçando aqui para 2023 110, então tem um aumento aqui de 10%, a receita está confirmada, já está o contrato tudo certinho, maravilha. Isso não tem o que discutir, isso aqui está super certo. Mas o seguinte, mas aí tem um outro cliente, né? Então tem o cliente P2Y, que eu pego aqui a receita de 2022 e coloco aqui para 2023 igual, né? Mas como que está a situação essa receita? Ela está em negociação, não tem nada certo. Né? A gente coloca aqui no orçamento que eu vou ficar com esse cliente, né? Então, eu coloco aqui, eu não coloco o aumento com ele, eu só não coloco o aumento, mas coloco que eu vou... Bom, eu acho que aqui eu vou manter essa receita aqui, eu vou cumprir a mesma receita para o ano que vem, e o que eu tenho de certeza aqui é que eu vou ter um aumento de 10 mil, então eu vou crescer 5%, e eu tenho aqui um crescimento de 5%, e ok, estou orçando. Só que dessa forma, tem um risco, não está seguro, então eu não recomendo, e eu falo que não está certo, que está errado fazer um orçamento desse jeito. Mas eu mostro como que vai ser o novo modelo, né? Como que vai ser, qual que é a nossa oportunidade de fazer isso da melhor forma possível. Vamos para o próximo. Como devemos fazer? Né? É uma sugestão de como os grupos fazem, né? Não são todos os grupos que fazem isso, olha que interessante. Cada um tem um modo de fazer, mas eu fiz a seleção e estou trazendo para vocês aqui os melhores. Então, o primeiro cliente não tem o que fazer, ele está confirmado, maravilha. Se fosse todos os clientes assim, estava bom. Só que aí a gente tem esse cliente aqui, que é o segundo, que é o P2Y, que ele não tem a receita confirmada, ele está em negociação. E a gente começa a medir esse risco de negociação. Aí eu vejo que eu estou ali em negociação, mas o cliente está quase dando para um outro concorrente, está numa briga grande, então eu tenho 50% de chance de eu renovar. Mas não está certo, não tenho certeza. E como que eu faço isso? Eu orço o equivalente também a 50% que eu vou ter com esse cliente. Então, é uma forma de proteção do negócio. Eu vou orçar menos, mas aí vem uma possível solução, né? Uma possível solução, uma técnica, uma metodologia para mensurar isso, para minimizar esse risco. Então, a gente começa a adicionar
novos clientes. Se eu tiver cliente, que eu estou ali batalhando para trabalhar, que está no meu CRM, que é um TBD, que eu chamo de To Be Defined, né? Os grupos chamam de To Be Defined para ser definido, ou eu coloco um cliente, aí eu coloco que ele é 100 mil reais, né? Ele é um cliente de 100 mil reais, mas coloco também pela probabilidade. Eu estou participando de uma concorrência, ou esse cliente sempre chama 4 agências para participar, ou 4 agências que têm chance de ganhar, e eu estou aqui dentro dessas 4, e eu vou colocar 20%. É um cliente que eu estou trabalhando. Mas cobre tudo o que eu estou aqui perdendo aqui com esse possível cliente aqui que eu estou perdendo de 50%? Não, só estou colocando mais 25%. Então, eu vou atrás de outro cliente. Se precisar quebrar mais, eu quebro. Se precisar mais clientes, eu vou atrás de novos clientes. Então, com isso, eu começo a criar, com isso aqui, eu chego no mesmo resultado do slide anterior, que eu estou crescendo 5%. Mas, se você quiser, você pode colocar mais, né? Pode crescer mais. Mas aqui, eu estou, com esse exercício, eu estou criando um mapa de risco, estou criando um mapa de receita, estou criando um mapa de esforço, eu estou criando uma meta para 2023, para que eu minimize o risco da minha receita ser menor do que o do ano anterior. E com isso, eu me fortaleço até para aumentar a minha receita, né? Vai que eu não perca o cliente P2Y ali. Eu fique com o meu cliente P2Y e ainda ganho um de baixo. O que vai acontecer? Eu vou crescer além do meu planejado. O orçamento é conservador? Pode ser, mas eu tenho que racionalizar os meus riscos. Eu tenho que criar um mapa para buscar o meu crescimento, né? Então, com isso aqui, eu consigo, com essa técnica, quando é uma agência maior, aqui eu estou fazendo um exemplo simples, isso influencia muito, porque tem muitos clientes, tem muitos fatores. Mas, e aí a gente tem que olhar o que está confirmado, o que não está, se está muito vulnerável, aí a gente tem que ser mais conservador. Então, com isso, a gente vai trabalhando. O segundo item, né? O segundo item, que é a principal linha da despesa. A principal linha do DRE é a receita. A principal linha da despesa é a folha. A folha, que é ali o cuidado que a gente tem que ter, né? Porque a gente viu lá atrás, na parte qualitativa, que a gente tem um problema ali em relação à receita, né? Então, a gente tem que dar uma atenção especial aqui. A gente tem que ter um plano de ação em relação a isso, né? Então, a gente tem que olhar com carinho. Então, a gente tem que olhar, fazer a adaptação da receita da mão de obra direta versus a receita. Se a receita flutua para cima, eu tenho que diminuir automaticamente também minha receita, minha mão de obra direta. Ou se eu aumento, eu tenho que aumentar também, aumenta a receita, aumenta minha mão de obra direta. E se eu quero criar mais eficiência, eu tenho que colocar ali alguma coisa, algum número negativo ali, porque eu tenho que aumentar minha eficiência, eu tenho que ter um plano de ação. De repente, contratar alguém que me ajude a tornar aquilo dali mais eficiente, a criar os núcleos, a olhar os processos internos, por que está acontecendo essa desadaptação, mas eu tenho que buscar a adaptação, mesmo que seja orçado. Aí eu tenho analisar a mão de obra direta versus vendida versus entregue. Aqui, muitas vezes, descasa. O cliente, no meio do caminho, começa a pedir muito mais. E se eu não tenho ali uma barreira, uma metodologia para aproveitar isso ou barrar isso, eu vou me perder. Então eu identifico o problema lá atrás, qualitativo, e eu vou trabalhando aqui com algumas regras para diminuir, para fazer essa adaptação, para melhorar os meus números. Então, vender toda a mão de obra direta, de repente eu não vendi, porque ela está sendo usada indevidamente por um cliente, aí eu tenho que consertar essa correção com esse cliente, ou eu tenho que vender toda essa mão de obra direta, ou eu tenho que fazer alguma coisa com essa mão de obra que não está vendida, porque ela está me tirando do lucro, né? E isso eu tenho que melhorar. E as coisas continuam, né? Tem um plano de ação aí. Quando a gente falou sobre mão de obra direta, aí foi uma outra apresentação, foi a anterior, como eu falei,
que focou muito nisso, tem uma metodologia por trás para cuidar só desse tema. Aqui eu estou colocando os temas mais macros. Então, colocar limite para o uso da mão de obra direta para serviços internos. Tem que ter um limite ali, porque a própria agência pode ser uma tomadora de serviços que não está sendo controlado e vira um buraco sem fundo e escoa tudo, vira um ralo ali de perda de recurso e perde todo o recurso da empresa, né? Controlar os freelas, tem um item aqui também para controlar os freelas. Identificar, fazer um pente fino ali por que eu estou tendo freelas, muito freelas, se a receita não está aumentando, né? Por que eu tenho que, se eu estou tentando otimizar a minha equipe, por que eu ainda tenho que controlar freela, né? É uma forma também de perder dinheiro. E o próximo item agora, a gente está falando do overhead, né? Que são todas as despesas diversas, além da folha, né? Fora a folha, é o nosso overhead, né? Que é sempre falado, né? Então, a gente tem uma metodologia que, na verdade, são duas para fazer essa parte do orçamento. Uma é sempre olhar como que eu vou orçar a minha minha despesa para esse ano, de despesas diretas, né? Minhas despesas indiretas e meus custos fixos. Eu sempre olho o anterior. Se eu gastei no ano passado, eu coloco lá um valor de inflação, 5%, e no momento lá que vai ter a renovação com aquele prestador de serviço, eu vou fazendo um orçamento ali, linha a linha, olhando o passado. No entanto, como que os grupos fazem também? Eles usam a metodologia OBZ, onde eles questionam tudo também. Não é porque teve o passado é uma referência, mas não é porque teve o passado que eu preciso ter também, né? Então, é um orçamento base zero. Tudo precisa ser justificado de novo, porque teve despesas que era para ter só o ano passado, em 2022, eu estou estimando para 2023, mas o promessa não era só em 2022, não pode ser acumulativas, tem que ter momento, tem ano que tem que ter uma despesa, tem ano que não tem que ter, tem que ter uma justificativa, buscar o essencialismo, né? Então, a gente tem que buscar o desnecessário, tem que buscar o essencial para acontecer o negócio, né? Se for colocado uma outra coisa, for colocado uma outra despesa, uma outra investimento, que isso, por exemplo, investimento para aumentar a reputação da agência, mas que seja isso muito transparente, com muita evidência para o cliente, para o sócio, né? Que a gente está deixando de ter lucro porque a gente está investindo em alguma coisa. Então, a gente precisa, é muito estratégico isso, a gente precisa ter isso justificado, né? Porque tudo influencia. E aqui a gente vai chegando na parte de orçamento estratégico e alta performance, que é muito importante. Isso é uma consciência que a gente tem, né, dentro das agências, que a gente chama de trilogia, né? Que primeiro é o cliente, né, está na topo da pirâmide, em segundo vem a equipe, em terceiro vem o resultado. Então, esses pilares precisam estar em harmonia, precisam estar em equilíbrio. Precisam ser olhados, precisam ser cuidados, porque se só cuidar do cliente, você desequilibra esses dois. Se você cuidar do cliente e equipe, você desequilibra a força da empresa, né? Então, temos que tomar cuidado, que é uma trilogia, é muito importante. E aqui eu falo de bônus, falo de prêmio, falo de incentivo, por quê? Porque aqui, a gente aqui temos que, olhando de fora o negócio, a gente tem que meio que buscar que todo o nosso planejamento ele seja percebido pelas pessoas, pela equipe, as pessoas nos ajudem, né, a fazer tudo acontecer, né, porque, por exemplo, quando você entra em algumas agências de grupo, às vezes não tem dono, às vezes é um executivo que entra no mercado e não consegue olhar tudo, né? Nenhum dono consegue olhar isso. Imagina um executivo, né? E que tem que trazer uma alta performance, que está ali buscando bons negócios, está trabalhando em empresa, né? Então,
Imagine assim, ó, o que acontece em alguns grupos, né, que eu vejo que dá, algumas agências dos grupos, que dá muita resultado para uma alta performance. A gente colocou lá uma receita. E se a gente colocar um pouquinho mais de receita lá e condicionar e falar assim, ó, quem trouxer uma indicação de um cliente para todos os colaboradores, fora a comissão de mídia, comissão do comercial. Aí quem trouxer ou vai dividir a comissão com o comercial, ou vai receber um bônus, vai receber um prêmio, na verdade. Então, em agências, tem criativos, tem planejadores, tem um pessoal de atendimento que consegue virar negócio. Aí ele ganha, se ele cavou, ele pode ganhar um prêmiozinho ali. Pode ser pequeno, mas que estimule o empreendedorismo, estimule ali a bater a meta. Né? Isso é pontual. Se tem uma inovação, uma ideia nova, uma ferramenta, também ajuda, né? E isso vai trazendo ali a força para a receita, né? Então, temos a eficiência também ali, a equipe, né? A meta aqui fica voltada para o resultado. Se aumentar o lucro aqui, por estar a eficiência acontecendo aqui, versus a mão de obra direta versus a receita, se está a eficiência aqui, se a gente aumenta aqui o resultado, aí tem um bônus para a liderança, um bônus para outras pessoas que envolveram nisso daqui, né, ou para a agência inteira. Então, está condicionado a isso e explicado que a gente tem um problema e que tem um caminho a trilhar, e as pessoas estarem envolvidas ali, a gente está sempre estimulando a meritocracia, estimulando o empreendedorismo. A gente está estimulando as cabeças pensantes dentro da agência a trazer isso, né? Então, temos uma meta, temos um lucro. A gente, com isso, todo mundo vai numa mesma direção. Todo mundo está somando-se forças, está somando-se comprometimento, está somando os talentos para que isso dê resultado, né? E é engraçado, porque às vezes tem gente que tem um desempenho, nesse cenário, tem gente que tem um desempenho assim muito, muito bom, né? Tem um desempenho muito bom e faz toda a diferença. Eu já vi agências crescerem, eu já vi que ela indicava cliente, mas mais importante do que isso, ela trazia boas ideias para o negócio. Isso e dava resultado. E com meritocracia ela ganhava o seu prêmiozinho lá. Então ela tinha o seu incentivo e isso acontecia. Porque a gente está cheio de talento dentro de uma agência. Por que não usar essa força, esses talentos, né? Então, agora vamos para o próximo item, né? O próximo item aqui, a gente está falando sobre lucro, né? O lucro forte. A gente, quando fala sobre lucro forte dentro de uma agência, quanto que é o lucro forte? É 20%, gente. Lucro operacional é 20%. Ainda tem, a gente tem que buscar esse operacional. Lógico, tem impostos que se paga depois do lucro operacional, né? Mas a gente precisa buscar de 20 para cima, para a empresa ser saudável, segura, ter caixa, né? Investir para o ano que vem, ter força para tomar decisões, ser mais rápidas, né? Então, não podemos aceitar algo fraco, né? Um lucro pífio, né? A gente tem que buscar, né? Um processo, né? É, 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 a gente tem que buscar esse orçamento, a gente tem que buscar esse crescimento, né? Ninguém orça um resultado ruim ou pior do que o ano anterior, né? E principalmente nos grandes grupos, né? Nos grandes grupos, a gente... o que eu posso falar para vocês é que se a gente orça, faz um orçamento que de repente está fraco, por exemplo, deixa eu mostrar aqui, ó. Então, a gente tem alta performance, né? Se a gente, dentro de um grupo, faz um orçamento que não está bom em relação ao ano anterior, ou a gente tem que justificar muito bem, ou é rejeitado, né? Tem que ter uma alta performance, tem que ter ali um desafio, tem que ter um planejamento financeiro que precisa ser desafiador e factível ao mesmo tempo. Ele precisa estar fazendo a gente caminhar para frente, precisa ter uma alta performance,
ou de proteção, ou de crescimento, né? Porque, de repente, perder um cliente grande. Não, a gente vai repor esse cliente grande, mas a gente vai manter o mesmo resultado do ano anterior. Então, é uma questão de proteção, né? De resultado, de lucro, né? De caminhar para frente. Não? Então, aí, mais ou menos, tem que ser factível, tem que ter uma lógica lá, como a gente mostrou na receita. Não, eu vou substituir esse cliente por dois, por três, eu estou trabalhando isso, eu já sabia que eu podia perder, mas eu estou trabalhando isso já há algum tempo e vou conseguir, né? Então, é, aí, como eu falo, né, nos grupos, um plano ruim ou fraco é rejeitado. Então, não funciona. A gente tem que ter uma alta performance, né? E a gente fala aqui que tudo é planejamento. Tudo, gente. Não existe sorte. É técnica, é método, é, 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 é planejamento. Não existe essa de sorte. A gente pode improvisar, mas dentro de um planejamento. Fica muito mais fácil, é tudo mais rápido, tudo mais claro para resolver. Agora, seguir no improviso não é uma coisa boa, não é. Os sócios, eles têm o poder de tomar decisões rápidas, mas os donos, os sócios, né? Mas quando está dentro do planejamento, ele consegue ser muito mais assertivo, muito mais rápido. Então, no planejamento, você está resolvendo o principal problema da agência. Aqui eu faço algumas perguntas, né? Eu faço duas perguntas importantes. Você está resolvendo o principal problema da sua agência, no seu planejamento? Lá a gente viu que era a mão de obra direta por um indicador, né? A gente olhava sobre a mão de obra direta, sobre a receita. Ali eu estou gastando muito para atender meus clientes. Se eu resolver isso, eu vou resolver todo o resto da minha empresa, pelo menos 80%. Né? E na estratégia para esse ano novo, para 2023, você está planejando sua alta performance? Você está se desafiando? Você está melhorando? Então, fica a reflexão para a gente seguir da melhor forma. E aqui existe uma conexão ouro que é muito importante, que isso faz todo sentido. A gente está indo na raiz do problema, a gente está indo no princípio, a gente está indo planejando o ano que vem, né? A gente está planejando o ano. Então, daqui, quando a gente faz esse planejamento, um orçamento 2023, a gente está definindo a meta da receita. A gente está criando um plano de ação para conseguir aquela receita. Não é só um desafio, tem que ter um plano de ação. Nosso fluxo de caixa, se você começa a ter uma agência que tem bastante lucro, daqui a pouco você nem precisa mais fazer fluxo de caixa. Sua preocupação é deixar um capital de giro lá que você já conhece e fazer aplicações financeiras. Você começa a parar de fritar o cérebro para fazer o fluxo de caixa bater ali nos meses de baixo caixa. Então, e o que acontece também? Quando você tem uma agência que tem um planejamento bom, um orçamento bom, que cumpre aquele orçamento, o seu balanço, o seu PL também aumenta, você paga suas dívidas, você começa a crescer o seu PL, que é parte do equity. Você começa a ter uma empresa mais valiosa, né? E como tudo isso acontece dentro do método, né? Dentro da fórmula do lucro. Então, é um método eficiente, testado e comprovado por muitos clientes e alunos. Você consegue fazer o benchmark dos seus números e indicadores de desempenho em escala. Isso faz parte de toda a nossa metodologia. Algo moderno e efetivo, com foco em lucro exponencialmente mesmo, exponencial. Conexão com todas as informações, precisam estar conectadas. O seu orçamento precisa estar conectado com a sua precificação, que precisa estar conectado com o seu mapa de receita desse ano. Precisa estar tudo conectado. O lucro também, você coloca na precificação, tem que estar conectado com o seu lucro. Sua receita, o seu desafio precisa estar conectado. Isso tudo vai virar caixa, vai virar um controle também ali, um parâmetro para você controlar a sua mão de obra direta. Então, tem conceitos e melhores práticas mundiais. Então, a gente simplifica, né, uma precificação dos métodos usados pelos grandes grupos de comunicação. E aqui, pessoal, chegamos
ao final da palestra, eu vou passar rapidamente sobre os cursos e dashboards, né, que esse curso está vinculado à apresentação, no sentido de se tratar do mesmo assunto. São coisas separadas, mas se tratar de um orçamento estratégico com alta performance, porque com essa ferramenta você consegue fazer um orçamento com alta performance. Então, aqui tem uma ferramenta exclusiva, tem toda uma metodologia lá. A gente falou sobre algumas coisas, lá tem 100 vezes mais, né? Tem muita mais coisas lá que vai nos dando subsídios, ferramentas para que aconteça, para que você tenha uma mini controladoria ali, fazendo orçamento, fazendo fechamento, fazendo uma rentabilidade para o cliente, fazendo um controle anualizado. Então, é o que eu queria ter quando eu entrei no meu segmento, há 20 anos atrás, eu queria ter essa ferramenta, e só depois, agora, com a MGR, eu consegui ter. Bom, passando rapidamente aqui sobre um orçamento estratégico, sobre uma jornada para fazer orçamento. Esses 5 itens aqui, é tudo voltado para orçamento estratégico. Primeiro é você definir as metas qualitativas, você definir o seu maior problema, depois as receitas, linha por linha, tem dashboard para isso, tem os DREs também, para você montar isso, que tem comparativos mensalmente e anualizado, tem os propósitos, missão também, a análise FOFA e o FODA lá na Espanha, né? Tem um planejamento qualitativo, tem um planejamento tributário também, que é muito importante, que mostra-se os dois lá dentro, e aí tem um parâmetro para você decidir, fundamentar mesmo aquilo que você está escolhendo para as empresas acima de um faturamento acima de 4 milhões e 800, que estão ou pelo real ou pelo presumido, lá tem um bom parâmetro, isso é muito importante. As agências perdem muito dinheiro com tributação. Se planejando, você escolhe o melhor regime, e você, às vezes, teve uma última agência lá que a gente economizou, foi 500 mil no ano, porque a gente estava pagando muito imposto e só era uma questão de mudar de regime. Foi só planejar e isso aconteceu. Aí tem um fechamento, que são os dashboards, fechamento mensal, tem os DREs contábeis, com provisões, né, com ajuste. Você arquitetando o seu DRE, tem uma estrutura lá adequada, tem um gerencial, tem a controladoria que vai fazendo as suas análises, né, vai fazendo todos os comparativos com o orçamento, análise, comentários com o ano anterior. Tem também a rentabilidade por cliente, né, tem a rentabilidade por cliente, que são dashboards mensais, acumulados e anualizados também. Então, temos por trimestre, né? Então, e também temos, dentro desse curso, temos os DREs consolidados anualmente, para você ter uma noção de passado, presente e futuro, andar rápido pelos anos e ver se esse ano você está emplacando, está sendo melhor do que os anos anteriores, está seguindo a sequência dos anos anteriores, ou você está só se protegendo. E ali tem um bônus também, que o bônus é quando a gente tem que fazer um reforecast, usar a ferramenta para fazer um reforecast no meio de tudo isso. Então, eu deixei por último, porque ele entra em algum momento do ano, conforme a necessidade. Então, é algo que é para assistir no final, quando realmente precisa. E se necessário, né? Temos o curso de precificação também, né? Precifique como os grandes grupos globais de publicidade, comunicação, e aumente seu lucro exponencialmente. Temos como que foi a última apresentação, que foi o controle estratégico da mão de obra direta, né? Direta para agências, empresas de publicidade e comunicação. A gente se aprofunda sobre essa mão de obra direta, se aprofunda muito sobre o que acontece dentro da agência, e tem várias soluções, tem várias metodologias, tem várias formas de você olhar ali o problema para você escolher a melhor solução. Bom, aqui todo mundo pode ter acesso aos cursos, a dicas semanais, né, no link da bio, ou me seguir nas redes sociais, no Instagram. Aqui, né, tem um link da bio. Bom,
o que está dentro do curso, o que tem de direitos, né? Tem as videoaulas, planilhas, dashboard, tem um modelo, tem um bônus especiais, acesso de 12 meses, suporte completo, dentro e fora. E se você entrar 7 dias, viu o curso, não gostou, e quiser sair sem fazer nenhuma pergunta, sem eu fazer nenhuma pergunta, pode sair, o risco é todo meu, como o curso é bom. Então, aqui, passo rapidamente quem fez o curso, depoimentos de amigos, clientes, parceiros que fizeram o curso, que gostaram. E quais são os benefícios e o lucro exponencial que pode ajudar com esses cursos, né? Tomar melhores decisões. Qual o valor de ter um negócio muito lucrativo? Imagine 1% de uma empresa de 10 milhões. Isso é 100 mil reais, né? Imagine 10%, né? 1 milhão, né? Então, é uma coisa incalculável, né? Qual o valor de gerar dinheiro para o caixa constantemente? É surfar uma gestão muito mais fácil. Bom, vamos chegando ao final, juntos somos mais próximos, mais amigos, mais fortes. Nas redes sociais, todas as semanas tem dicas de inteligência financeira só do segmento, que eu estou colocando alguns exemplos. E muito obrigado, e vamos às perguntas. E eu fico aberto aí a gente conversar, a entender ali como a gente pode ajudar todo mundo da melhor forma e tirar tirar as dúvidas. Bom, Obrigado, muito bom. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos aqui. Uma última fala é que a gente já vai aprendendo junto. Não sou o dono da razão, mas tem uma metodologia e cada agência pode ter uma flexibilidade ali que o importante é ter um resultado. Mas eu acho que, como já funcionou em vários grupos, e funciona essa metodologia em alguns clientes meus, vários clientes meus, né? Eu acho que é um balizador ali para a gente seguir um norte positivo. Muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Eu fico à disposição para tirar as dúvidas. Alguém quiser fazer um elogio, uma crítica, uma pergunta, a gente pode fazer igual um stand-up aqui, brincar um pouco. O importante é a gente estar aproveitando ao máximo esse momento. O Rino, Carlos, né? Carlos, da Rino. pós-pandemia, penso que a melhor opção por enquanto seria BSO, concorda? Desculpa, eu não entendi o começo, Dudu. Pós-pandemia, penso que a melhor opção por enquanto seria a BZO, concorda? Sim, a OBZ, né, que seria OBZ, orçamento base zero, né? Não, a BZO, estava escrito BZO, mas é OBZ. Tá. Tranquilo. OBZ. Isso é muito importante buscar o essencialismo, buscar o que realmente é fundamental, ter essa cultura. O importante todo mundo participar. Pessoal, a gente precisa buscar essas oportunidades, né? E aonde a gente pode economizar? A gente está passando por esse momento difícil de adaptação, pós-pandemia, porque um conceito importante. Quais foram as agências que passaram bem por essa pandemia e hoje estão bem? São as que fizeram planejamento, mas também as que souberam se adaptar. Não foi a mais bonita, não foi a mais forte, não foi com outra característica, a mais inteligente. Foi a que se adaptou rápido, a que se adapta muito bem. Então, esse orçamento OBZ vai de encontro a isso. Tem que se adaptar. E aí, passar bem, porque depois está mais forte para surfar
um momento bom do mercado, como eu acredito que vai acontecer esse ano. Obrigado, Anderson. Eu que agradeço. Estou vendo aqui... Anderson, tem uma pergunta do YouTube, do Danilo Opa. Ferro, eu coloquei aí no chat. Deixa eu abrir aqui o chat, então. Numa estrutura de agência, qual o percentual saudável do custo de folha em relação ao faturamento bruto? Boa pergunta. Vou responder ela em partes. Tem grupos que definem que não pode passar a folha total 50% sobre o faturamento bruto. Então, se você tem um faturamento de 1 milhão, não pode passar 500 mil. O que aconteceu nessa pandemia? Mas isso voltando para as agências nacionais, tá? Que normalmente tem um pouquinho a mais desse percentual sobre a receita. Durante a pandemia, o que aconteceu? Todo mundo foi para casa, tem agências que entregaram sua sede, economizaram muito a sua estrutura e, ao mesmo tempo, perdeu-se um pouquinho de eficiência e aumentou a mão de obra. Aumentou mais pessoas, menos estrutura. Então, o que aconteceu? Tem agências que está entre 50% a 60% da sua... Tem agência até mais, né? 65% da folha sobre a sua receita. O que eu recomendo é que não está saudável, porque você está perdendo lucro. Você está perdendo lucro. Então, eu colocaria ali uns 55%, mas desde que toda empresa também esteja adequada. Você economizou na sua estrutura, aumentou um pouquinho na folha, ok? Porque está todo mundo espalhado, mas que o lucro continue. Agora, se você, por exemplo, está com... que o lucro continue com 20%. Agora, se o seu lucro está a 10%, aí eu recomendo a diminuir proporcionalmente, tanto na sua estrutura quanto na folha. Esses 10% que está faltando no lucro, na mão de obra, na folha, ou na mão de obra direta, ou na mão de obra indireta, ou na estrutura, para voltar a ter os 20% de lucro. Espero ter respondido aí da melhor forma. Laís Cunha. E com relação à receita apenas, qual o percentual saudável do custo da folha? Pois pelo faturamento bruto pode ser mascarado. Quando eu respondi sobre o faturamento bruto, eu já estava imaginando que seria a receita, tá? Porque o faturamento bruto, quando a gente fala de agência, né, tem um faturamento mais a mídia. Aí perde-se parâmetro, porque a empresa pode faturar 1 milhão, né, de receita, mas ter 5 milhões de mídia. Aí eu desconsidero em todas as minhas análises essa referência de faturamento bruto ser somado à mídia. O que eu respondi já, então, não é isso aí. O que eu respondi na pergunta do Danilo, já considerei a receita apenas, tá? Da agência. Então, o Danilo Ferroli, se o resultado EBITDA forte, é 20%, qual a margem líquida, qual a adequada para o nosso mercado? Danilo, o que tem o EBITDA, eu não uso o EBITDA no nosso segmento, tá? Isso é muito, os grupos também não usam e a gente também não usa. Eu uso o EBITDA, que sem o D e o A, que é Depreciation e Amortization. Então, a gente tem ali um resultado, o EBITDA, que é o resultado operacional. Esse, que é antes do imposto sobre o lucro, então, esse é 20%, tá bom?
Então, o EBITDA ali, se tiver a 20, está maravilhoso, mas eu não uso o EBITDA, tá bom? Eu pedi a palestra da mão de obra, mas pensando em mensurar o custo da mão de obra alocado ao cliente, timesheet ainda é a melhor ferramenta? Existe alguma alternativa mais visível ou confiável? Porque a gente sabe a dificuldade que é fazer a equipe preencher um timesheet direito. Manuela, o timesheet é muito importante, né? É muito valioso porque ele ajuda na dinâmica. Mas se você não tem um timesheet, as ferramentas que estão no curso, a palestra, ela tem mecanismo para você fazer mensurações com a equipe, fazer mensurações para quem não tem um timesheet. O que eu falo para as pessoas é assim, se tem um timesheet, vai tentando fazer as pessoas preencher, vai tentando. E usa as informações que estão lá. Aí, as que não estão lá, as pessoas que ficaram de fora, coloca nessa ferramenta que tem lá no curso, que elas automaticamente coloca essas pessoas lá e fala com os líderes e pergunta onde essas pessoas estão trabalhando. E automaticamente ela faz a função do timesheet. Aí eu pego o timesheet, que não está totalmente completo, eu pego essas pessoas e aí eu faço todas as análises. Que são análises? Horizontal e vertical. A vertical é a rentabilidade por cliente que nasce automaticamente, né, na ferramenta na ferramenta lá de dashboard que eu apresentei hoje. E a outra é comparando a que está no primeiro curso, que é comparando que vendeu na mão de obra direta versus o que você está entregando, e ali você vai fazendo um controle individual entre precificação e entrega, e a outra você faz uma análise sobre a rentabilidade do cliente para você ir controlando. Então, o timesheet é importante, usa, vai tentando, e a outra mão o que falta você vai completando com a ferramenta que eu passei, porque ela ajuda a facilitar a nossa vida nesse sentido. Ok? Mais alguma pergunta? O importante é não desistir do timesheet, é não desistir ali de calcular isso, porque é um parâmetro maravilhoso, é o nosso norte. Então, segue o link para acessarem as gravações da palestra anteriores. Ótimo, que legal. Tem ali o link da palestra anterior. Mais alguma pergunta, meus amigos? Então, acho que grato antes pela palestra. Eu que agradeço, Carlos, Rino, um prazer estar com vocês. Então, vamos chegando ao final. Chegamos ao final do período. Eu posso fazer, eu acho que as pessoas, o Dudu precisou sair e eu vou fazer o encerramento. Gostaria de agradecer a todos pela oportunidade, espero ter ajudado com as informações, ter passado para vocês a visão de um CFO dentro de uma agência, que fazem parte dos grupos, é um pouquinho diferente, somando-se a gente pode somar o nosso conhecimento com o CFO das agências nacionais, e aí a gente turbina o nosso conhecimento, turbina a nossa expertise, e assim a gente consegue ajudar a fortalecer o nosso segmento a todas as agências, porque é um segmento maravilhoso, um segmento forte e que não pode em momento algum, se sentir fragilizado. Não, um segmento maravilhoso. Então, muito obrigado por todos, agradeço ao Dudu, agradeço a toda a diretoria, agradeço a Lourdes, a todos do Sinapro,
Agradeço a FENAPRO também por essa oportunidade. Estamos juntos aqui para cada dia ser mais forte e sermos melhores. Obrigado, pessoal, e tudo de bom. Muito obrigado a todos, viu? Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau, Anderson, obrigada. Eu que agradeço. Anderson, Obrigada, Opa. pessoal. Anderson. Oi? O Marcão, acho que caiu a conexão dele. Eu vi que tem perguntas ainda no YouTube. Ai, que bom. Estamos juntos. Pode mandar. Aqui, Danilo Ferro. Na estrutura do departamento comercial, consegue nos dar um parâmetro o que o mercado tem praticado do pagamento de comissionamento para a equipe? Tenho. Bom, o que eu vi que é bacana, eu gosto de condicionar a comissão que seja feita em cima do lucro vendido, né? Por exemplo, a gente definir um percentual sobre o lucro, não sobre a receita, porque tudo tem que convergir com a lucratividade da empresa, precisa ter lucro, né? Então, o cara que está estimando as horas, o cara que está vendendo, vão querer ter lucro, vai querer vender o projeto de lucro para ganhar a comissão. Não é só vender o produto, né? Só vender. Então, condicionar a um percentual, aí tem agências que definem um percentual sobre o lucro estimado, aí vai quebrando-se um pouco esse percentual, um percentual maior sobre novos clientes, um percentual sobre ampliação de contrato, um crescimento orgânico, percentual menor, um percentual menor sobre renovações de contratos, e com um limite de alguns anos. Então, você vai condicionando, tanto, normalmente o comercial tem um salário fixo, mas a comissão ela é condicionada ao lucro, à lucratividade. E eu gosto também se o projeto começa a dar muito prejuízo, eu começo até a cortar a comissão, porque está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo se prejudicando se aquele projeto está dando prejuízo. Então, eu começo a cortar isso. Certo. Vou continuar aqui. Do Danilo Ferro, novamente, tá? Legal. No custo de overhead da agência, com esse valor aplicado ao final do job. Desculpa, eu não entendi. Eu vou colocar a pergunta. Quer que eu coloque a pergunta aqui, ó, Anderson? Tá bom. Pode ser, por favor. O custo de overhead da agência, como esse valor é aplicado ao valor final do jovem? Olha, você precisa... Tem uma conta, né? Isso está lá no curso de precificação, tem uma ferramenta para isso, porque a gente pega todos os custos, calcula, tem coisa para considerar, tem coisa para não considerar ali, então a gente chega num custo e aplica sobre a mão de obra direta, para ser vendida proporcional à mão de obra direta. Então, é um percentual, eu calculo tudo os custos, faço uma conta que eu simplifiquei ali para jogar sobre a mão de obra direta. Então, eu aplico sobre a mão de obra direta. Se é um projeto, e o projeto, por exemplo, se faz... o quanto eu jogar de mão de obra direta vai ser proporcional ao que eu vou colocar, que ele vai pagar também de overhead. Então, a resposta quem paga o overhead é quem usa mais mão de obra direta. Então, no projeto, vai depender do quanto ele usar e a partir de uma matemática feita antes, a partir de um cálculo feito antes. Pergunta do YouTube. Ô Anderson, desculpa, tem mais duas perguntas aí, tá? Eu coloquei agora para você. Maravilha. Qual que é a pergunta aqui que eu tenho que responder? Agora eu cheguei aqui, que é a pergunta do YouTube, Cristina.
qual o nome da ferramenta para ajudar no timesheet? Essa ferramenta, o que eu coloco lá no meu curso é uma ferramenta que é um Excel, né? Que é um Excel, que ela é uma ferramenta que ela tem, assim, de um lado, né? Na vertical está o nome de todo mundo, na horizontal está os clientes, né? Na vertical está o nome de todo mundo, na vertical está os clientes, e ali eu vou colocando os percentuais de cada pessoa. Uma ferramenta que tem um cálculo ali, coloco o percentual de cada pessoa para chegar a 100%. Na outra planilha, tem as pessoas, tem as mesmas pessoas, tem o custo das pessoas, e que já tem uma fórmula que multiplica com aonde essas pessoas estão alocadas para o cliente. E automaticamente já sai o total do custo para o cliente dessas pessoas, essa ferramenta, ela pode ser usada como timesheet da empresa ou para complementar quem não preencheu. Aí eu chego no total, somo-se ao total do timesheet para aquele cliente, e ali eu consigo completar os valores totais de todo mundo, né, que trabalhou para aquele cliente dentro das análises dos dashboards, dos cálculos de rentabilidade por cliente, que é dentro daquela nossa ferramenta que eu apresentei para vocês, que é do curso de planejamento estratégico, tá? Então, é uma facilidade ali, uma facilidade com uma técnica ali. Então, tem até a técnica, tem até um cálculo ali que, se tiver diferença ali de alguma pessoa que não preencheu, é valorizado aquele valor lá e é criado um cliente também de horas não vendidas. Então, ali vira um cliente e ali dá um parâmetro para você ter como referência que você está perdendo dinheiro ali porque não está vendendo aquelas pessoas, tá? Então, tudo é voltado para dar lucro. Então, mais uma pergunta, Anderson. Tá. Da Laís Cunha. Para essas pessoas, departamentos que não conseguiram fazer o timesheet, o ideal é colher essas informações de forma diária, mensal? Olha, isso é parte dessa resposta, dessa pergunta eu respondi na pergunta anterior da Cristina. Agora, complementando essa resposta, né, com a pergunta da Laís. O que eu faria, né? O que eu faria? Para não ficar muito moroso para o financeiro, eu uso a ferramenta que eu falei para a Cristina, eu defino ali um percentual de tempo que essa pessoa trabalhou durante um mês para aquele cliente. Então, fica muito mais fácil eu saber que aquela pessoa, ela, pelo chefe dela ou por ela mesma, ela vai falar, eu trabalhei 10% para um cliente, 20% para o outro, 30% para o outro, e 50% para um outro cliente durante o mês. E automaticamente a conta sai. Justamente para ficar muito mais fácil para o financeiro, porque o financeiro chega lá e fala 10 minutos com a pessoa e já sai com o timesheet da pessoa. E de forma simples. E evita de ficar falando sobre 1 hora, 2 horas, 8 horas durante o dia, tal. Não, já pega pelo percentual. Mas, lógico, se quiser usar por horas, lá é só converter a planilha, no lugar de ser percentual, colocar por horas, e aí se resolve, tá bom? Mas eu sempre tento partir do lado mais prático, porque às vezes não dá para ficar muito preciso. A gente faz esse levantamento para ter uns valores mais redondo. E a partir do que a gente vê, a gente vai identificar algumas coisas graves lá. Aí, dentro das coisas graves, a gente trabalha para ter algo mais minucioso. Por exemplo, tem um cliente que está dando muito prejuízo. Aí você vai falar, olha, peguei parte do timesheet, peguei parte dessas pessoas e chegou num estouro enorme desse cliente. É realmente isso? Aí você começa a falar com a diretoria, você começa a falar com os gestores. E aí, a partir desses gestores,
a gente começa a ver que realmente está dando problema e começa a corrigir aquele problema com aquele cliente. Ou faz algumas correções, mas os problemas vão aparecer e aí você vai estar mais assertivo. Então, o importante é que o progresso seja melhor do que a perfeição, tá? Então, se você faz um mês esse levantamento, já apontou que está um cliente com problema. No seguinte, você questiona. Opa, é isso mesmo? Eita, agora começou um barulho aqui. O outro mês você faz de novo. E aí você vai se aperfeiçoando. Você vai perguntando, se aperfeiçoando, você fala, cara, pessoal, eu estou tendo prejuízo todo mês para esse cliente, é isso mesmo? Então, isso você vai melhorando. Mais alguma pergunta? Espero ter respondido essa da melhor forma, estrategicamente. E desculpa pelo barulho aqui. O Danilo Ferro, lá no YouTube, falou, Anderson, responda o que puder. Então, mas acho que respondeu tudo. Acho que deu para responder tudo. Acredito. Tá lá, o Marcão colocou que no YouTube encerraram as perguntas. O Dudu mandou uma mensagem, né, o presidente do Sinapro, São Paulo, pedindo mais uma vez para se desculpar que ele teve que sair às 16h30, ok? Só temos a agradecer. Tá bom, então. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Cláudio. Anderson, muito nós obrigado, é que agradecemos, tá? E até a próxima e conte aí com a gente. Opa, Marcelo, obrigada. Imagina. Obrigado a vocês, gente. Obrigada, Obrigada Cláudio, por Dani, tudo. Marcão. Obrigado, Até a próxima. Tchau. Muito obrigado, Marcão, pela força aí no suporte. Obrigada. Obrigado, gente. Tudo Tchau, de bom. gente. Fiquem com Deus. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente. Obrigado. Já